Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor toca em meu coração a trazer uma palavra muito maravilhosa para os nossos corações, uma palavra consoladora, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Louvado seja Deus. E eu chamo esta palavra do Salmo do Livramento. Ou seja, é um salmo onde o salmista Davi, ele roga, ele pede ao Senhor Deus para que o livre dos seus inimigos e para que os seus pecados sejam perdoados. E aqui ele começa, no capítulo 25 de Salmos, a dizer assim: A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, eu em ti confio. Não me deixes confundido, nem os meus inimigos, e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ou seja, se eu quero o livramento do Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, eu preciso dirigir a minha alma a Ele. Eu preciso conversar com Ele. Com Ele quem? Com o próprio Deus. Eu preciso falar com Ele. Ter comunicação com Ele. Embora Ele saiba tudo o que eu preciso, o que penso, os meus passos e até mesmo o aguilhão do meu futuro, os dias de vida que eu tenho na terra, mas Ele quer que eu venha buscar a Ele. E isso voluntariamente, porque está escrito na palavra de Deus que tudo que pedirdes, seja em palavra, em ação, faze em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai. Então, o salmista Davi, ele dizia: Senhor, eu te peço, Senhor, me ajude. Eu confio em ti, que eu não seja confundido e nem que os meus inimigos triunfem contra mim. Nós sabemos que a nossa luta maior não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, é contra o mal. Contudo, Davi, como era homem de guerra, lutava para defender a sua nação, lutava as guerras do Senhor, lutava contra outros povos. Então, ele era um homem que, pelo seu estilo de vida, ele tinha muitos inimigos. Então, ele pedia ao Senhor todo momento que Deus tivesse misericórdia dele, como também que não deixasse que os seus inimigos o vencessem, triunfassem sobre ele. Às vezes o inimigo da pessoa não é um ser humano. Vamos dizer assim, não é alguém que persegue no trabalho, não é alguém que persegue você que está no seu encalço, ou que você fez algo errado, se envolveu com uma pessoa e a pessoa te ameaça. Também tem esses tipos de inimigos, mas às vezes o inimigo da pessoa, eu costumo dizer que o pior inimigo da pessoa é situações, angústias, tristezas, o mal que está nela mesma, que ela dorme e acorda com aquele mesmo mal. Isso é algo assim muito angustiante, muito triste, muito assim terrível. Mas até nisso é quando dizemos que o Senhor é aquele que liberta. E aí temos que conhecer a verdade, a qual vai conduzir-nos à libertação. Então, aqui, Davi, ele pede ao Senhor esse tipo de cobertura, esse tipo de proteção, de livramento, que os inimigos não triunfassem, não vencessem. Da mesma forma, você pode dizer a si mesmo e dizer em nome do Senhor Jesus que esse mal
ele não triunfe contra mim, essa dor, essa tristeza, essa angústia, essa situação. Eu errei, mas eu vou me levantar, eu vou buscar a Deus, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Então tudo isso é o que o Senhor Deus, Ele pode te dar, e é o que nossa alma precisa. Agora nós temos que nos aproximar do Senhor, esse é o primeiro ponto. Aqui Davi prossegue dizendo: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Quer dizer aqui, segundo ponto, se eu quero a proteção do Senhor, a bênção de Deus, o livramento de Deus, eu preciso andar direito. Eu preciso andar direito significa honestamente, com sinceridade. Se errou, assume o erro e conserta. Se não pode consertar, pede a Deus ajuda. Como diz, ser certo, correto ou correta em sua conduta, aonde você vai, o que você está fazendo. Porque aqui Davi, ele diz, ele sabia o poder do Deus o qual ele servia. Ele diz aqui: Senhor, na verdade, de uma coisa eu sei, que os que confiam em ti jamais serão confundidos. Aqueles que esperam em ti jamais terão a fé malograda. Aqueles que se apegam a ti jamais serão vencidos. É isso que Davi quer dizer. E quão bom é quando nós temos uma vitória sobre uma causa tão difícil. Quão bom é quando vemos o Senhor agir com providência numa causa, numa situação, e de repente obtemos vitória e livramento. Então aqui Davi diz: agora confundidos serão os que transgridem sem causa. Ou seja, os que fazem o mal, como diz, deliberadamente, os que transgridem, o que transgride, aquele que erra, aquele que, vamos dizer, que faz o mal, vamos dizer assim, sem causa, que se levanta contra um próximo sem motivo. Tem gente que se levanta contra o próximo sem motivo, porque não gosta da pessoa, porque se ira porque a pessoa tem uma coisa que ele não tem. Quer dizer, o que é que a pessoa fez contra você para você se aborrecer? Não perca seu tempo com isso, porque só é tropeço, empecilho, embaraço, esse tipo de coisa na sua vida. Davi prossegue dizendo: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, guia-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, pois por ti estou esperando todo dia. Ou seja, Davi, ele sempre dependia de Deus em todos os dias da vida dele. Por mais que o dia fosse bom, fosse triunfante, fosse excelente, ele sempre dependia do Senhor todos os dias de sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está pedindo ao próprio Deus para que o Senhor o ensine. Então tem situações que as pessoas não sabem o que fazer, que nós não sabemos como nos dirigir ou como nos comportar, ou como nos sairmos de determinadas situações. Peça para o Senhor lhe ensinar. O Senhor, Deus também, ele é um ótimo professor. O povo diz que a vida é uma professora e ensina. Mas o Senhor Jesus também é um ótimo professor.
principalmente em causas impossíveis. Aí ele é um especialista, ele é um mestre. Não é à toa que o Senhor é chamado também de mestre, de médico dos médicos, de rei dos reis, de senhor dos senhores, aquele que tem, que pode, que é, que faz, que dá, aquele que conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, aquele que sabe quem é culpado, quem é inocente, o que faz ou deixa de fazer. O Senhor sabe tudo. Então, uma coisa na sua vida, quer ter livramento, quer ter discernimento, peça para o Senhor lhe ensinar, lhe dar instrução, lhe dar discernimento. Porque fazendo isso, você não entrará, viverá entrando em enrascada, em problemas. Aqui, versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, da tua benignidade, porque são desde a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi está pedindo ao Senhor o quê? Misericórdia. Por quê? Porque ele sabia que também era pecador, que também errava. Então ele dizia, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias, da tua benignidade, da tua bondade. Não se lembre, Senhor, ele diz o seguinte, dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, Senhor, por tua bondade. Então quer dizer, Davi era um homem que buscava a presença do Senhor Deus. Mas, como ser humano, teve suas falhas, errou terrivelmente, sim. Mas o que importa é que ele se reconciliou com Deus, que ele pediu perdão ao Senhor, que ele foi perdoado pelo Senhor, que o Senhor deu misericórdia a ele, teve misericórdia dele, mas ele aqui mostra que ele sempre se lembrava do que tinha feito, das coisas erradas que tinha feito na vida. Não é bom nós ficarmos nos lembrando das coisas erradas na vida, a não ser que seja para não errar de novo. Agora, para ficar se martirizando ou pedindo perdão mil vezes, ora, a Bíblia diz Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, uma vez que errou o que fez, mas não prevaricou mais naquele tipo de pecado, o Senhor já lhe perdoou. Então, o que é que ele disse à mulher pecadora que foi pega em flagrante ali no erro? O que é que o Senhor Jesus disse a ela? Disse, onde é que estão teus acusadores, mulher? Ninguém te acusou, não? E ela disse, ninguém, Senhor, porque todo mundo era pecador. Mas o Senhor disse algo a ela que ela jamais deveria esquecer. Como aquele que uma vez errou e é perdoado, jamais deve esquecer. Quando o Senhor disse, nem eu te condeno, mulher, agora tem uma coisa, vai e não peque mais. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele quer que venhamos nos aproximar dele. Ele diz na sua palavra, todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora, venha com sinceridade e verdade. E o bom é não só se aproximar do Senhor para obter alguma resposta ou uma bênção, mas para segui-lo sempre, adorar sempre, fazer dele a sua prioridade. Então, como estamos falando no Salmo 25, Davi pedindo a misericórdia do Senhor, nosso Deus, aí ele fala, versículo 8, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o seu caminho aos pecadores. Quer dizer, é o Senhor que nos ensina, através do digníssimo, poderoso Espírito Santo,
através de sua palavra, nos dando discernimento. Então, se queremos ter livramentos, proteção do Senhor, é pedir a Ele essas coisas, porque no mundo que temos hoje, só o Senhor para nos livrar, para nos dar vida, para nos abençoar, para nos fortalecer, é só o Senhor mesmo. E sempre foi e sempre será. Louvado seja Deus. Então aqui, o Senhor, Ele está, como diz, Davi reconhece a bondade do Senhor. Louvado seja Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é reto, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor ensina o caminho aos pecadores, Ele dá oportunidade. Ele perdoa aquele que matou, se o que matou deixou de matar e verdadeiramente se arrependeu, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa aquele que está entristecido porque cometeu algo errado, perdoa. Agora, o que o Senhor quer é arrependimento sincero e não apenas uma confissão de remorso. Porque quem sofre de remorso, como diz, não experimenta a graça de Deus. Não experimenta a libertação, mas sempre está na autocomiseração, se culpando. O Senhor Deus não quer isso para a sua vida. Uma vez que errou e fez coisas terríveis, mas se confessar ao Senhor, vir até Ele, permanecer nele, abandonar o pecado e não fazer mais, Deus tem misericórdia. Agora, se morrer na prevaricação, aí é outra coisa. A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe. Aqui, o Senhor diz mais: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Então, vamos entender uma coisa. A pessoa, quando ela está agitada, quando ela está ansiosa, quando ela está aflita, quando ela está angustiada, assim, a mente dela não está, vamos dizer, preparada para receber um ensinamento, uma instrução, uma resposta do Senhor. Porque a mente está ocupada. A mente está tão ligada ao problema que a pessoa, como diz, o ser não tá tendo espaço, não está dando para que o Senhor venha dar a direção. Mas uma vez que a pessoa, ela se aquieta, ela para um pouco, ela pede ao Senhor misericórdia, ela faz um concerto com Deus, ela, como diz, passa a pedir ao Senhor ajuda, o Senhor dá a instrução. O Senhor mostra o caminho que você deve seguir, o que você precisa fazer. O Senhor abençoa a sua vida. Ele tira de qualquer fundo de poço. Ele faz, porque para o Senhor não há dificuldade nem empecilhos. Agora, muitas vezes não vemos solução porque a nossa mente é limitada. Mas o Senhor cria situações, mostra que é Deus e abençoa aqueles que vêm até Ele e temem a Ele. Por isso que aqui Davi está glorificando ao Senhor e ao mesmo tempo pedindo livramento, porque ele sabia que sempre tinha que estar conversando, adorando ao Senhor e pedindo livramento. Versículo, aleluia, 11, ele diz: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, o que ele quer, o seu caminho, a sua instrução. Então, Davi, como eu disse, o Senhor o tinha perdoado dos seus pecados, mas foi tão marcante as coisas que ele passou que ele sempre se lembrava.
Agora, como eu já disse e torno a dizer, se lembra porque vem uma situação semelhante para não pecar de novo, se lembra? Então, esse lembrado aí é uma ressalva. Agora, se é se lembrar se culpando, é como eu já disse, a Bíblia fala, Provérbios 28:13, o que encobre a transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o Senhor nosso Deus já tinha perdoado Davi, mas ele sempre pedia perdão. Ele está dizendo aqui, versículo 11, por amor do teu nome, ou seja, por amor a ti mesmo, Senhor, eu te peço, me perdoa da minha iniquidade. Aí ele diz, qual é o homem que temeu o Senhor? Aí é algo que eu sempre falo, que todo ser humano afastado ou longe de Deus é um perigo. É um perigo. Porque a natureza humana, ela é propensa a inclinar-se para o mal. É todo ser humano sem exceção. Embora que tenhamos virtudes, mas fora da presença de Deus, a pessoa pode, o mal vem, tenta e a pessoa pode se envolver nas coisas ruins e assim, como diz, ficar embaraçado ou embaraçada na vida. E ninguém quer isso. Então, aqui, Davi diz, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Ou seja, o que faz o bem, o que busca o Senhor, o que se arrepende dos pecados, o que se desprende do mal, o que pede ao Senhor proteção, que busca o Senhor, a sua alma, como diz, pousará o bem significa terá paz. Terá paz. E se faltar alegria, o Senhor diz, peçam o que vocês quiserem para que a alegria seja completa. Agora, é claro que devemos pedir o que é certo, o que é idôneo, o que pode ser para nós, não o que é dos outros, abrindo aqui um grifo. Então, ele ensinará o caminho, o que deve escolher. Então, quando nós somos direcionados por Deus, então ele vai nos mostrar o que é melhor para escolhermos, ou para ele escolher por nós. É assim. Então a alma dessa pessoa terá paz, a descendência dela vai ser uma bênção. Aqui diz, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, em outras palavras, quer dizer o seguinte, a intimidade com o Senhor nosso Deus, os segredos do Senhor nosso Deus, as bênçãos do Senhor nosso Deus, a comunhão com o Senhor nosso Deus, as bênçãos, o desenvolver de uma vida abundante do Senhor é para os que o temem, para os que fazem concerto com Ele. Então, eu fazendo um concerto com o Senhor, quer dizer que eu vou ser imune a todos os sofrimentos? De jeito nenhum, e nem é isso que eu estou dizendo aqui. É verdade que eu vou ser a pessoa mais próspera do mundo? Eu digo também não, que eu não estou falando isso aqui. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz, que o Senhor, as bênçãos dele, o segredo dele, a vitória dele, a paz que vem dele, tudo de bom para a alma, é ele que tem, pode dar, e ele dá aos que o temem, e que tem conserto com ele, é isso que eu estou falando. Louvado seja Deus. Versículo 15. Os meus olhos, diz o Senhor, estão continuando... Não, os meus olhos, dizia Davi, perdão. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Como diz Hebreus 12.
como diz, tanto entrando, se engajando na carreira da fé e correndo, se apressando no que puder se apressar, como também olhando firmemente para o Senhor Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber os seus segredos. Meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Ou seja, ele está dizendo, se eu continuar firme olhando para o Senhor, na presença do Senhor, o Senhor vai desfazer todo o laço do passarinheiro, o Senhor vai desfazer toda emboscada, todo montim, toda a armação do inimigo contra a minha vida, Ele vai desfazer. É isso que ele está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Receba você em nome do Senhor Jesus livramento. Oh, aleluia, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você mesmo. Livramento o Senhor está dando. Louvado seja Deus de você ter um infarto fulminante, de você ser atacado por pessoas que andam na espreita te observando e faz tempo. Aleluia, o Senhor está dando livramento de você dar um passo errado. O Senhor está dando livramento para os que são do teu sangue. O Senhor está dando livramento. Recebe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí você pode dizer, nem todos que são da minha família servem ao Senhor. Mas você serve, você olha para o Senhor. Você está na brecha. Aleluia. Aqui diz, versículo 16, olha para mim, tem piedade de mim, Senhor, porque estou solitário e aflito. Ou seja, Davi se sentia sozinho e estava aflito. Como é que pode um homem que era um rei, tinha no mínimo 400 perto dele, porque foram os 400 que acompanhavam ele desde o tempo da caverna de Adulão dos desertos fortes. E como é que esse homem aqui estava se sentindo sozinho? Como é que uma pessoa cercada de pessoas se sente sozinha? Porque simplesmente o cercado de pessoas, como diz, não quer dizer que está no mundo ou dentro da mentalidade daquele que está sofrendo, ou seja, que não está correspondendo à mesma linguagem daquele que está ali se sentindo só, sofrendo, solitário, sozinho, porque há coisas que o Senhor permite que a pessoa passe só, há coisas que o Senhor, como diz, Ele permite esses momentos, e Ele mesmo passava, quando Ele operava um milagre, fazia alguma coisa, estava com os discípulos, daqui a pouco Ele se isolava, ia para a montanha, ia para algum lugar, ou seja, Ele tinha esses momentos. E até então, no Getsemane, ele estava sozinho e ele, como diz, chorava, e ali, como diz, foi grande sofrimento, estava solitário e aflito em sua postura humana. Então as pessoas passam por isso. E aí é para também perceberem que não é porque está num grupo de pessoas que aquilo ali vai ser a eterna consolação, que não é. Que não é as conquistas que vai ser a eterna consolação para a sua vida, porque não é. Que não é o que você tem ou que você é humanamente falando que vai, vamos dizer assim, preencher o oco que está na sua alma, mas é o próprio Deus. Então Davi estava solitário e aflito. As esposas dele nessa hora não podiam ajudá-lo, o exército não podia ajudá-lo, ninguém podia ajudá-lo nesse momento, só Deus. Então é só Deus, então vamos buscar Ele. Aqui, versículo 17. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, Senhor. Tira-me dos meus apertos. Sim. Tem dia que parece que quanto mais oramos, mais vem problema, mais vem dificuldade. Jesus eterno.
Um adoece, um tem problema, vem problema de um lado, vem problema do outro, mas aí vamos ter calma. O nosso Deus está no controle de tudo. Ele sempre estará no controle de tudo. Quando eu digo que Deus está no controle de tudo, e às vezes pessoas questionam, está mesmo? É porque pessoas entendem que controle é quando a coisa está organizada, que a situação está, vamos dizer, em paz, organizada. Mas com o Senhor é diferente. No controle de tudo significa que Ele permite aflições, dificuldades, problemas, que, resumindo, o mundo pode estar uma bomba atômica, mas só no último instante, só explode se Ele permitir ou se Ele quiser. Se Ele não quiser, não acontece. Então quer dizer, o veredito final, a palavra final vem do Senhor. A palavra final sobre sua causa de justiça vem do Senhor. A palavra final sobre um diagnóstico médico vem do Senhor. A palavra final sobre uma pessoa que está presa em grades vem do Senhor. A palavra final sobre um país, sobre pessoas, sobre famílias, sobre casais, sobre filhos, não está na mão do diabo, mas é do Senhor. Ele é quem manda. Louvado seja Deus. Aqui diz: olha a minha aflição, Senhor, e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando, se aborrecem contra mim com ódio cruel. Olha, se de repente do nada vem pessoas contra você, pode ter certeza que é porque você, como diz, é uma árvore que frutifica, aí de repente o diabo vai e assanha um, assanha outro contra você. Mas aí não se preocupe, porque o mal cai por terra e você fica de pé. Então aqui, Davi, ele estava aflito, porque ele estava dizendo: Senhor, meus inimigos têm aumentado, eu durmo e acordo, quando eu olho tem mais inimigo, tem mais notícias de outros inimigos, mais inimigos, Senhor, me ajude aqui, eu estou aflito, Senhor, tem misericórdia. Mas o Senhor sempre está no controle de tudo. Sempre. Nunca esqueça disso. Pode estar um caos, mas Deus está no controle de tudo. Pode estar assim, ó, pelo avesso. Deus está no controle de tudo. Continue firme na presença dele, porque o veredito final, eu já disse, não é do que você pensa, não é do que falam, nem é do diabo, é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui diz mais, dizia Davi: guarda minha alma, Senhor, livra-me, não me deixe confundido, porquanto confio em ti. Confiamos no Senhor? Você confia em Deus até que ponto? Não, eu confio em Deus, mas de repente vê uma coisa, aí você já começa a se desesperar e dizer: cadê Deus, meu Deus do céu? E aí desanima. Até que ponto você confia em Deus? Porque a pessoa que confia em Deus, ela é firme. Ela não se desespera assim, vamos dizer assim, quer fazer um desatino na vida por causa de um problema. Não é assim, não. Ela pode chorar, pode se angustiar, mas ela sabe que a causa está nas mãos do Todo-Poderoso. Então Davi estava aflito, mas ele dizia: Senhor, eu confio em ti, eu sei. Em outro salmo ele estava mais corajoso, que ele disse assim: ainda que um exército me cercasse, ainda que se levantasse uma guerra contra mim, nele eu confiaria. Então tá na guerra, confie no Senhor. Não é na guerra de pistola, na guerra assim, não, é na guerra espiritual.
uma guerra dentro de casa, uma guerra onde trabalha. Quem fica, quem sai, meu Deus, que rebuliço, pessoas têm medo de perder o emprego, que situação, se levanta contra outra, pressão. Como diz, confie no Senhor. Aqui, versículo 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, Senhor, porquanto espero em Ti. Redime, ó Senhor Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ao que confia em Deus, passa momentos de angústia? Passa. O que confia em Deus, muitas vezes se sente solitário? Sim. Mas não está confiando em Deus? Eu digo, sim, está confiando em Deus. Mas tem um lado frágil, que é a carne. O espírito está pronto, ou seja, o fôlego de vida está pronto. Agora a alma, a carne, ela é fraca. E que Deus tenha misericórdia de nós. Mas os que começam a se alimentar, a sua mente, das coisas de Deus, como diz, da sinceridade, da retidão, como diz, de confiar no Senhor, que é uma verdadeira escola, situações mais desafiadoras do que outras, que a pessoa olha assim e diz, Senhor, eu confio em Ti, mas dessa vez esse problema, meu Deus do céu, tá 3 vezes pior do que aquele. Continuar confiando, ainda que seja 1000 vezes pior. Porque quem está no controle de tudo é o próprio Deus. Aí alguém pode dizer, isso é fanatismo, é palavra para acalmar os aflitos. Eu digo, se Deus não controlar uma situação, não é ser humano que controla. Não é Satanás que controla. Não é ninguém que tem algum cargo poderoso na terra que controla. Se o Senhor Deus não controla uma situação, quem é maior do que Ele para controlar? Ninguém. Então, falando do Senhor Jesus Cristo, não é utopia, mas é a realidade. A palavra dele é a verdade. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, liberta quando a pessoa deixa a palavra descer, entrar sim dentro de si, dizer, eu creio. E aí você vai começar a perceber, a sentir algo maravilhoso dentro de você, como a Bíblia diz, é como rios de água viva jorrando, aleluia. Mas tem gente que diz assim, não, isso é conversa. Eu era pequena, ouvia falar que o Senhor Jesus ia voltar, não voltou ainda. Ouvia meu avô falar, minha avó falar, ouvia minha mãe falar, e até então não voltou. Uma pessoa me perguntou uma vez. Aí eu parei, eu disse, e você gostaria que o Senhor tivesse voltado? Eu não creio nisso. Eu disse, crê não? Então fique sabendo que, para que viver então? E por que vem me pedir oração se não crê? Então você já está condenado, só é morrer. Pronto, não crê? Morre logo de vez. Não, também não é assim não. Eu digo, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo e o Todo-Poderoso, porque de repente pode se aborrecer com você, e hoje você está aqui zombando porque ele não voltou. Ele não voltou para que almas como você se arrependa. Mas no caso, se não se arrepender, como diz, e se ele não voltar, não se esqueça, tem a Senhora Morte, e depois da Senhora Morte, ó, a alma prossegue, ó, e não pense que vai, como diz, direto para o paraíso, não.
Se fizer coisa ruim, vai pro inferno mesmo. Depois, lago de fogo. E vai pro paraíso, como diz aquele que creu no Senhor Jesus. Então é bom ter cuidado. E ali saiu a pessoa pensativa. Então que o Senhor Deus nos ajude. Nunca deixe de crer em Deus. Nunca deixe de acreditar nele. Por mais que você pediu uma coisa e o Senhor fez outra. Deus é soberano e manda em todos os caminhos da vida. Mas não é por isso que você vai se entristecer se o Senhor... Você pediu algo e o Senhor fez de outra maneira. Vamos dizer um exemplo. Pediu a cura de um ente querido e de repente o ente querido se foi. Senhor, eu te pedi. Senhor, eu clamei. Senhor, eu apelei. Por que aconteceu isso? E simplesmente o porquê. No mínimo eu posso te dizer. Porque a vontade de Deus foi que fosse. Porque se não fosse a vontade de Deus, não teria ido. Pronto. Aí a pessoa vai se angustiar a vida inteira e não vai se conformar, ou vai se erguer, viver a vida e crer que o Senhor, como diz, pode devolver a alegria para o seu coração. Nós é que escolhemos. Muitas coisas que sofremos são por causa das nossas escolhas. Por isso que livramento, como eu falo desde o início, Salmo 25 é Salmo do livramento, até nisso vai também. Que o Senhor nos livre de escolher errado. Que o Senhor nos livre de dar um passo errado em falso. Que o Senhor nos livre de sermos ludibriados, enganados, confundidos. Que o Senhor nos livre de desviarmos da fé. Que o Senhor nos livre daquilo que não agrada a Ele. Que o Senhor nos livre de todo o mal do pecado, de toda a armadilha de Satanás. Que o Senhor nos dê livramento, como pedia Davi aqui toda hora. Que possamos fazer do Senhor Jesus a nossa prioridade. Que Deus abençoe a sua vida. E eu vou orar pela sua vida agora nesse momento. Soberano Deus e Pai, é em tua presença, Senhor Jesus, que eu apresento a minha vida e a vida de todos que estão ouvindo esta palavra maravilhosa do céu, como também vão ouvir, Senhor. Meu Deus, que haja paz no lar mais atribulado que tiver. Que haja reconciliação, que o mal saia, em nome do Senhor Jesus. Pai, que esta mãe que está desesperada por um filho que está no hospital, meu Deus, que possa receber a paz e a força e que o Senhor visite sua criança, seu filho, ou seu marido, ou sua mulher, ou alguém que é seu parente que esteja no hospital. Meu Deus, que haja um mover do teu poder, porque tu és poderoso, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita este ou esta que porventura ouvi esta oração, esta palavra e está atrás de grades, porque escolheu mal, fez o que era mal, Senhor. Meu Deus, o Senhor liberta dentro da prisão para depois libertar da prisão física. Oh, meu Deus, que essa pessoa, oh, meu Deus, ela creia em Ti, aonde estiver, acima do que estiver passando. Pai, que esta pessoa, ó meu Deus eterno, que tem sido vitimizada por opressão, pelo mal, pela angústia, ou tem sido traído, traída, enganado, enganada. Meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, arranque esse mal, lança para fora, meu Deus eterno, e dá vitória a esta vida. Dá vitória, Senhor, eu te peço. Dá livramento aos parentes e familiares, eu te peço.
Redargue de Coriandefly. Meu Deus eterno, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, lares. Visita manicômios e liberta pessoas. Visita hospitais, Senhor, e tira ali da UTI, porque o Senhor tem poder. Pai, visita mulheres grávidas, oh meu Deus, que estão preocupadas com suas crianças no ventre, porque o médico disse uma coisa, disse outra. Senhor, retira toda inquietação, meu Deus. Ajuda o teu povo a crer em ti. Ajuda, Senhor, esta pessoa a se consertar contigo, voltar para a tua presença, largar aquilo que o Senhor já mandou que ela largasse. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que haja paz para o aflito, para o angustiado, para aquele que não tem quem ajude, porque a tua palavra diz que esses, nessas condições de aflito, de necessidade, de que não tem quem ajude, o sangue destes é precioso aos teus olhos. Pai, visita esta mãe que ora, pede, ou não sabe o que faz com esse filho, que é um filho, meu Pai eterno, que é um jovem, 19 para 20 anos. Oh, meu Deus, sabe os teus preceitos, foi criado ali, mas agora está indo para um caminho que é um caminho do ceticismo, é um caminho de não crer em nada, é um caminho apenas, oh meu Deus eterno, terrível. E essa mãe se aflige, conversa e não quer saber. Meu Deus eterno, visita este moço, meu Deus, visita. Oh meu Deus, visita. E o Senhor me dá um nome, Gabriel. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos cobre com teu sangue. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nada da minha boca, nada seja falsário, nada. Oh, meu Deus. Visita uma mãe, oh meu Deus, que ora por seu filho que se chama Gabriel. Pai, abençoe a todos, que todos recebam alegria, paz, providência do alto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém.